Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma questão de física. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das teclas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é a simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque quando fecha o circuito no ponto A? Então observa a ilustração. A gente tem o circuito aberto no ponto A e no ponto B. Quando a gente encostar no ponto A pressionando ele, aquela parte do circuito vai fechar. E o que nós vamos obter com isso é exatamente o que está aqui na folhinha, esse circuito. O ponto B, como ele não está encostado, esse caminho do circuito é como se ele não existisse, a corrente não passa por ali. Mas a partir do momento que o A fecha contato aqui, ele começa a colaborar com o circuito também. Então o nosso circuito útil, ao pressionar o ponto A, envolve esses três resistores dessa maneira. E esse circuito que nós temos aí é um circuito misto. E a gente tem que descobrir a resistência equivalente. Então, no circuito misto, eu tenho que ver qual é a parte que está em série, qual é a parte que está em paralelo e ir resolvendo isoladamente. A primeira parte que eu consigo resolver do circuito é esse trechinho aqui, que é um trecho que se encontra em paralelo. Eu tenho dois resistores em paralelo e que têm intensidades iguais. Resistência equivalente para um circuito em paralelo com valores de resistência iguais, basta eu pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade de resistores iguais. No caso aí a resistência vale 4 e eu tenho dois valores iguais. 4 dividido por 2 dá 2, no meu caso, quiloohm. Então esse trechinho aí do circuito tem essa resistência equivalente. Mas eu quero saber do circuito como um todo. Então eu tenho que pegar o resultado que eu descubro aqui e relacionar com o que está embaixo. Esse circuito aqui, esse trechinho do circuito, com relação a esse outro resistor, eles estão no mesmo caminho da corrente, logo eles estão em série. Então esse trecho que vale junto 2 kΩ está em série com esse trecho aqui, que vale 4 kΩ de resistência. Resistência equivalente, que agora já é o total de um circuito ligado em série, basta a gente somar as resistências, ou seja, 4 mais 2, e isso daqui dá 6 kΩ, que é a unidade de medida que a gente já estava usando. E esse gabarito aí, ele se encontra na letra C.